Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos sociais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela rede Tecorra, com a Júlia Bergamasco, analista de captação de recursos sênior na Pinacoteca de São Paulo, e que hoje compartilha com a gente um dos casos do VSF, o Vamos Ser Francos número 5, nosso encontro online da terça, dia 21 de julho, quando nós vamos conversar sobre MEAL. MEAL, que é a sigla do inglês monitoramento, avaliação, accountability, eu não vou traduzir aqui, vou deixar para o pessoal falar mais no próprio encontro, e aprendizado. Júlia, tudo bem contigo? Tudo bem sim. Então, tá legal. Me conta uma coisa, conta pra gente, começa contando pra gente como é que funcionam os projetos dentro da Pinacoteca. Tem uma gestão central dos projetos? Como que é? Então, não, ele é uma gestão compartilhada, digamos assim, os projetos, né? Então, no âmbito da programação, a gente tem duas áreas, que são as áreas centro, que produzem os projetos, principalmente a partir da metodologia artística e pedagógica, né? Que é a curadoria, a pesquisa e curadoria, chama essa área, e o núcleo de ação educativa, que são as duas frentes maiores de projetos da Pinacoteca hoje. Então, a curadoria define com a direção quais são as exposições e a programação que será feita pelo museu dentro do período de um ano, né, do ano corrente, e aí determina quem são os artistas, enfim, quais as exposições estão disponíveis para virem para o museu, as itinerâncias ou mesmo as exposições de acervo. E o Núcleo de Ação Educativa cuida dos nossos projetos inclusivos. Então, também, a partir dessa programação que é definida pela curadoria ou de programações próprias, de cursos, de atividades, às vezes até exposições dos projetos educativos mesmo, também criam essa programação. E, com isso, eles fecham uma grade de programação que chega para as outras áreas do museu. Então, é uma gestão assim compartilhada, mas o início é dado pela direção, né, em parceria com a curadoria e com o educativo. E como que é esse processo de determinação do que vai ser feito em cada projeto e também do que não vai ser feito em cada projeto, com cada patrocinador, cada artista? Como é que rola? A gente, acho que vale ressaltar, né, que a Pinacoteca ela é um museu do Estado de São Paulo, né? Tem um vínculo direto com a Secretaria de Cultura e com o governo do Estado. Então, basicamente, nós somos o braço para a execução da política pública das artes visuais para a arte brasileira. Então, isso por si só já é um tema que ajuda os curadores e a direção a triar quais são os projetos que vão ser feitos durante o ano. Né? A verba que vem do governo do estado, ela é uma verba que é basicamente utilizada para manutenção do prédio. Então, o prédio em pé, aberto, com as reservas técnicas funcionando para a conservação da coleção do estado, e o mínimo de equipe possível para o museu operar e receber com esta coleção. Qualquer coisa para além disso, quer dizer, as 18 exposições temporárias, as atividades educativas, os cursos, a parte de comunicação e, eventualmente, até uma parte de folha de pagamento, é tudo feita por base de patrocínio, sejam eles incentivados ou não. Então, essa também é uma outra métrica do que vai ser feito com os projetos. Quer dizer, tem recurso para fazer a exposição que eles estão propondo ou não tem? É uma exposição que pode vender, que pode ser inscrita num projeto ou não? Então, isso também já é uma métrica, né, que a gente também usa. Aí você me perguntou o processo de determinação do que será feito, né? O diretor-geral, desde o ano... Ele está com a gente há 3 anos. Então, desde que ele entrou, ele fechou a programação do museu em alguns eixos básicos. Então, todo ano tem um tema que perpassa todas as exposições e todas as atividades que o museu faz. Então, 2018 foi o ano da mulher na Pinacoteca. Então, todas as exposições tinham um quê de empoderamento feminino e de igualdade de gênero, enfim, eram histórias curiosas de mulheres que foram importantes para a história da arte. Este ano foi o papel social da arte, né? Como que ele se relaciona com as comunidades. O ano que vem a gente vai falar sobre a máquina, sobre a Revolução Industrial, enfim, sobre as relações do moderno, assim, né? Dessas revoluções tecnológicas na arte. Então, cada ano tem um tema geral que perpassa todas as atividades do museu.
Basicamente, a gente define, ele define isso a partir da visão, né, do que ele acha que é mais contemporâneo. Então, no ano que a gente fez, por exemplo, o Mulheres Radicais, que foi a exposição do Ano das Mulheres na Pina, uma delas, né, era um ano que estava se falando muito disso, assim, de como as coleções dos museus basicamente são compostas por artistas homens e tem poucas mulheres com esses trabalhos expostos e, enfim, e representadas. A parcela é sempre, assim, em torno de 20% da coleção são de artistas mulheres, de vários museus do mundo, inclusive da Pinacoteca, né? Então, sempre esses temas que estão se discutindo no mercado da arte acabam refletindo as temáticas do museu, né? Assim, de como vai ser a programação do museu. Então, a gente define basicamente com essa visão e com a possibilidade de recurso, né? Se a gente vai conseguir tirar do papel se entrar dinheiro, porque a verba do governo do estado, como eu falei, ela é para a manutenção básica do museu. Entendi. E dentro desse seu escopo todo que você descreveu, qual que é o seu papel, pessoal, como analista sênior de captação de recursos? Então, a nossa equipe de captação, ela é muito pequenininha. Sou eu e mais um diretor só, para a parte de pessoa jurídica. Então, hoje eu sou responsável pelo relacionamento com os parceiros corporativos do museu. O que isso significa, né? Que eu pego o projeto do momento da concepção, a gente faz a prospecção, faz toda a venda, monitora, enfim, os projetos, tem toda a relação com o patrocinador em termos das entregas que foram prometidas, e a prestação de contas também. Então, a prestação de contas financeira, quem faz é o financeiro, mas a prestação de contas em termos do relatório de atividade, das entregas de comunicação, de imprensa e, enfim, dos eventos, de toda essa parte fica comigo. Aí eu sou responsável por isso e pela prospecção de novos parceiros também. Entendi. E você mencionou que, para você, pessoalmente, né, sucesso seria conseguir tirar um projeto do papel e realizar sem tanto desgaste para todos os lados. Quais são os principais desgastes que acontecem com você diretamente no seu trabalho? Eu acho que, assim, a gente tem muitas questões no museu, né? Então, como é uma gestão compartilhada, quer dizer, a curadoria e o educativo, junto com a direção, criam um tema para programação, né? E trazem as propostas de exposição que eles querem para o ano. Mas todas as outras áreas do museu, a comunicação, a área de relações institucionais, que é onde eu estou, a conservação e o restauro, a infraestrutura, o financeiro e a área de projetos culturais, que é basicamente a nossa área de produção das exposições. Então, quando é fechada essa temática, essas áreas todas são envolvidas para a construção de um orçamento geral do museu, né? A gente trabalha com um projeto por ano, que é um plano anual de atividades. Então, a gente tem todas as atividades do ano propostas em um projeto só. É um projeto gigantesco. Então, acho que a minha principal dificuldade hoje, são algumas, na verdade, mas a falta de sistematização dos dados do museu, de uma forma geral. Então, para eu saber, eu recebo só uma grade de programação. Então, para eu saber, às vezes com o nome do artista, quer dizer, eu sei que vai ter uma exposição dos Gêmeos no período de tal a tal. Agora, o que é essa exposição? O que vai conter? A lista de obras, enfim, quais as estratégias de divulgação, qual que é um plano de mídia específico para essa exposição, que são todas demandas que vêm da parte dos patrocinadores e que a gente precisa saber com muitos detalhes para conseguir fechar uma venda mais certeira, para pesquisar um prospect, né, qual patrocinador seria o ideal para aquele projeto em específico, e quanto mais informação para isso, melhor, né, porque você já chega mais alinhado para fazer uma boa venda de patrocínio. Mas também ao longo do projeto, porque o que acontece? Como a gente fecha um plano anual de atividades, esse plano normalmente, por exemplo, agora em julho, eu estou inscrevendo na Lei Rouanet, mas isso vale para todas as outras leis, inclusive para um planejamento de patrocínio de verba direta, não necessariamente de lei de incentivo, eu estou inscrevendo agora, em julho, o projeto para 2021, para a programação de 2021. Então, quando eu recebo uma grade de programação com os nomes, eu dificilmente sei o que vai ser a exposição. O que vai ser, quantas obras vão ter, se eu estou falando de uma exposição de 10 obras ou se eu estou falando de uma exposição de 600 obras. Com os Gêmeos aconteceu isso. Então, por exemplo, a gente começou e fez todas as vendas com uma exposição pequena de 50 obras dos Gêmeos. A exposição hoje tem 625, se eu não me engano. Né? Isso contando assim papel e itens deles, assim. Mas a exposição muda ao longo do tempo, a programação vai mudando ao longo do tempo.
E por mais que a gente fique caçando essas informações e perguntando, e sempre tenha, obviamente, alguém da Pinacoteca fazendo isso, quer dizer, os gêmeos estão criando uma exposição, ou um outro artista que seja criando a exposição, tem alguém acompanhando, né? Mas essas informações demoram muito para chegar, e às vezes o que eles criam na semana seguinte já não vale mais, aí vão criar outra coisa, e aí a gente acaba ficando um pouco perdido com essas informações, né? E aí, quando você vai vender um patrocínio, você vende ele com 1 ano de antecedência. Aí você imagina a quantidade de mudanças que acontecem no projeto e no escopo geral do projeto, né? Não é nem no específico, no detalhe pequenininho, assim, é no escopo geral, a ponto de eu vender uma exposição de 50 obras e a exposição virar uma exposição enorme de 650. Né? Esse é um caso que o patrocinador fica feliz, né? Quando você dá essa notícia, assim, que ele pensou numa visibilidade, vai ter uma visibilidade maior, né? Uma exposição maior que vai chamar mais atenção. Mas isso também acontece pro lado negativo, né? Também. Você disse que você ouve dos Desculpa, pode completar. Não, só isso, que às vezes acontece pro lado negativo também, né? O que é ruim. Uma exposição que vai acontecer, eventualmente deixa de acontecer, ou porque aconteceu alguma outra coisa, ou porque o artista não conseguiu entregar o que tem que entregar e joga para o ano seguinte, você já vendeu o patrocínio. Então, tem uma série de questões que também podem ser para o lado negativo, né? Você até falou que dos patrocinadores e parceiros você escuta que processo e perguntas simples demoram muito, que tem algumas restrições que não são avisadas na hora da negociação. Isso aconteceu dessa vez ou você vive isso com uma frequência? Não, eu vivo isso com uma grande frequência. Assim, eu tenho coisas pequenas do tipo assim, uma das contrapartidas que a gente dá para o patrocinador é a possibilidade de realizar um evento corporativo dentro do museu. Então, a gente recebe, aí a gente faz uma exposição grande e aí, de repente, o artista se apaixona pelo espaço do evento e resolve colocar uma obra naquele espaço, e diminui a capacidade do espaço pela metade. E aí você já tem um contrato fechado com o patrocinador dizendo que você tem que fazer um evento com X pessoas, que a gente tenta dar o máximo de informação, né? E aí você gera uma expectativa, porque ele ia poder fazer um evento enorme e de repente aquele evento enorme já não é mais tão enorme por causa da capacidade do espaço. Então, é desde isso até questões de negociação mesmo com terceiros. Acho que, só retomando também a questão das dificuldades que eu tenho, uma das grandes dificuldades é a interlocução com agências de comunicação e captadores terceirizados que trabalham junto com as empresas patrocinadoras. Então, a gente, apesar da gente de tentar fazer uma venda boa, dando os máximos de detalhe que a gente tem e alertando em todos os pontos que os projetos mudam, que o artista tem que ter alguma liberdade para criar, que fica mais interessante, e, enfim, e tudo isso que a gente fala e joga bem aberto, às vezes a gente recebe coisas assim, usar a obra do artista para fazer uma logo específica do patrocinador para ele poder divulgar a exposição. E aí, como que você diz para ele que ele não pode usar a obra do artista como fundo da marca dele para fazer? Porque é uma ideia mirabolante que vem, às vezes, de uma agência, às vezes... E aí você tem que ficar renegociando essas coisas constantemente, um pouco sem informação, né? Porque aí bate no artista, a gente não tinha essa demanda lá atrás quando fechou o contrato com ele, né? E aí ele diz, não vou, não quero, não vai usar a minha obra para fazer isso, não vai fazer a divulgação, não quero que o patrocinador divulgue a minha exposição. Porque se ele divulgar a minha exposição, eu vou ter um vínculo direto com ele e, enfim, vou virar um Romero Brito da vida, sabe? Não quero. Então, e aí esse não, mas é um não de pós-fechamento de contrato, né? E aí você está dizendo para o patrocinador que ele pode divulgar, mas aí se ele não pode divulgar do jeito que ele quer divulgar, você tinha que ter avisado antes. E a gente avisa, mas é aquela coisa da tentativa e erro, né? Eles tentam fazer passar o que é interessante para eles, mas a gente também não pode perder um pouco essa identidade, né? Você não pode sair usando a obra do artista até por uma questão de direitos autorais, enfim, né? De vínculo dele com a marca. Ele pode ter o direito de não querer, porque o vínculo do patrocinador é com a Pinacoteca, não com o artista. E às vezes isso aí é os tons de cinza no meio do preto e branco do contrato, sabe? E isso é que é difícil de gerenciar. Então, acho que esse também é um dos principais desgastes. A gente segue ouvindo aqui a Júlia Bergamasco, analista de captação da Pinacoteca de São Paulo, preparando para o VSF 5, que vai falar do MIL, monitoramento, avaliação, accountability e aprendizado. E aí eu já dei uma olhada na curadoria da Trilha SUSE e a gente tem materiais sobre metodologia de avaliação, comunicação de avaliação. E aí eu te pergunto, Júlia, vocês fazem alguma avaliação interna depois dos projetos, algum relatório? Como é que é esse processo de avaliação de vocês?
Então, a gente faz sim. Os processos eram muito soltos ao longo dos anos no museu, né? Eu já estou lá há 6 anos, então eles foram mudando. Hoje tem uma metodologia que é a implementação dos TAPs e dos TEPs. Então, os TAPs são os termos de abertura de projeto. Então, uma vez, isso já melhorou muito assim desde a chegada do último diretor, né? Então, no começo do projeto, a gente faz esse termo de abertura de projeto, que é um momento que todo mundo envolvido, de todas as áreas do museu, sentam numa sala para fazer uma reunião, o curador apresenta o que é a exposição, né? O que é o conceito da exposição, e aí a gente vai passando área por área, estabelecendo premissas, limites e possibilidades num documento que é depois assinado por todos para poder fazer a abertura desse projeto. Então ele já sai e a gente tira a dúvida, né? É o momento que a gente tem para perguntar. Então uma das maiores conquistas que eu tive lá foi poder incluir a presença de preview dos patrocinadores que impacta na data da abertura da exposição, né? Porque normalmente esses eventos prévios acontecem antes da abertura, na semana, o que significa que a produção tem que entregar a exposição não para abertura para o público, mas alguns dias antes, então isso super impacta. E a gente pode tirar dúvidas, enfim, e todas as informações começam a ser sistematizadas, mas isso está sendo feito só de um ano para cá, né? De 2 anos para cá. E aí, ao final do projeto, a gente faz um TEP, que é o termo de encerramento do projeto. E aí a mesma dinâmica acontece, a gente senta todo mundo das equipes numa reunião e passa ponto por ponto se as premissas foram atendidas, se as metas que a gente tinha estabelecido no TAP foram concluídas, quais foram os principais desafios e os principais aprendizados. E a gente começa a discutir, né, o que poderia melhorar para os próximos projetos. E isso é bem importante, mas ele funciona muito na teoria, na prática eu acho que ele funciona pouco, porque a gente tem uma reincidência de problemas, apesar dessa metodologia, sabe? E a prestação de contas, como é que é? Durante e após o projeto, ela tem que aspectos na prestação? Ela acontece durante o projeto e após o projeto, né? Então, o plano anual de atividades, ele me permite 30 dias após a entrega, isso para as leis de incentivo, né? Eu presto contas 30 dias após a última atividade do plano anual para as leis, principais leis, né? Então, aí é aquela prestação grande que vai com todas as notas do ano, enfim, tudo isso. Para o patrocinador em específico, assim que acaba a exposição, a gente conta 30 dias após a exposição onde ele teve visibilidade de marca. Ou atividade educativa, enfim. E aí a gente entrega um relatório detalhado, que ele não é financeiro nesse momento, ele é técnico. Então, com todas as contrapartidas, ponto por ponto do contrato, mostrando fotos de comprovação de realização de cada uma das ações, os números, principais números de público atendido, né? Se houver alguma informação de perfil de público, a gente consegue colocar também. Os números de público hoje eles não são muito precisos, porque a gente só consegue controlar a quantidade de pessoas que entra por dia no museu e não a quantidade de pessoas que vai numa exposição específica daquelas que entraram no museu, né? Então a gente pressupõe que aquela pessoa que entrou visitou o museu inteiro. A gente não tem como controlar o acesso nas salas expositivas, né? Então a gente faz isso, vai com clipping, os números de centimetragem, toda a parte de divulgação de assessoria de imprensa, né, pelo menos os principais destaques, isso tudo vão 30 dias após o término daquela exposição que ele está patrocinando. Além disso, a gente presta contas praticamente uma vez por semana. Assim, não é uma vez por dia, porque tem dia que a gente não presta, mas pelo menos uma vez por semana a gente dá aquela cutucada no patrocinador dizendo, olha, vai ter um evento, venha. Aí depois do evento a gente fala, puxa, olha como foi legal. E aí são prestações de contas em formato de newsletter, vamos dizer assim, informando o que aconteceu naquele evento específico, até também para facilitar a nossa dinâmica depois de construção de um relatório maior. Então, a gente vai fazendo picadinho ao longo do processo e depois uma prestação de contas maior no final. O que eu acho importante dizer é que a gente trabalha com um modelo de patrocínio institucional. Então, o nosso discurso de venda, ele é que quando você entra no museu, você é um patrocinador da Pinacoteca como um todo, mas a visibilidade de marca para você vai ser dada em uma das exposições da grade ou em um dos projetos educativos. Então, a gente escolhe junto com o patrocinador qual que, vendo até o histórico, né? Alguns patrocinadores já estão há muitos anos no museu,
vendo qual que exposição faria mais sentido para eles naquele momento ter uma visibilidade. Então, é como se em uma parte do ano, né, em um período pequeno do ano, você tivesse um holofote na sua marca. E isso para a gente é importante até para trabalhar com patrocinadores concorrentes, né, do mesmo segmento, por exemplo, porque aí eles não aparecem juntos. Então, a gente fica cutucando o tempo todo. Por conta desse modelo de patrocínio institucional, a gente faz esse patrocínio, esse relatório de prestação de contas ao final da exposição que ele teve a visibilidade, e obviamente vai ser focado técnico nas ações de visibilidade, faz esses momentos de cutucar o patrocinador ao longo do ano e ao longo do projeto, e aí ao final, que é lá em janeiro do ano seguinte, quando terminou as atividades do ano todo, ele ainda recebe um outro relatório que a gente chama de relatório institucional, que aí é um relatório que pega todas as atividades do museu como um todo, desde assim, do educativo, da exposição, do que teve de educativo na exposição, cursos, enfim, só para ele ter uma noção, já que ele patrocina de forma geral toda a programação, o que mais teve ao longo do ano, além daquele momento de holofote na marca dele, né? Me conta uma coisa, vou até juntar duas coisas em uma aqui. Você falou Tá que você falou para a gente que a primeira coisa que você tem é uma certeza que nada muda, porque entre projeto, sai projeto, o processo continua igual. Aí eu queria saber, por que você acha que isso segue acontecendo e se você já acompanhou algum processo de mudança organizacional dentro do museu? Então, eu acompanhei, eu estou na minha terceira gestão lá, já trocou 3 vezes de diretor. Essa implementação dos TEPs e dos TAPs, acho que foi a principal mudança que a gente teve em termos operacionais da Pina, né, e estratégico, porque antes disso, nem essas informações básicas a gente tinha. Então, era muito difícil de trabalhar, assim, e acho que veio essa metodologia dos TEPs e dos TAPs justamente para ajudar a gente, depois de muita reclamação, né, para ajudar a gente a tentar sanar um pouco esses gaps que tem de comunicação entre as áreas. O que eu acho que acontece? Por que esses erros se repetem? Porque a equipe do museu, e acho que dos museus de forma geral, é muito enxuta. Talvez de todas, né, das organizações de forma geral, assim, que trabalham com o terceiro setor, é muita pouca gente fazendo uma quantidade de trabalho enorme. Então, a gente dificilmente consegue, e eu digo até por mim, assim, nas questões de patrocínio, olhar para o macro e não só para o micro. Então, a gente apaga muito incêndio, passa os dias fazendo as atividades para conseguir entregar aquilo que a gente se comprometeu no curto prazo, e aí perde um pouco essa noção de olhar o todo, sabe? O que as outras pessoas precisam e o que a Pinacoteca faz de forma geral, organizar esses dados para você ter os dados gerais da instituição. Então, assim, eu te dou alguns exemplos práticos. A gente, até o ano passado, não tinha um histórico de patrocínio. Assim, eu não tinha tempo hábil de fazer um histórico, quer dizer, de colocar numa planilha. Eu tenho várias planilhas por ano, obviamente, eu sei por ano quem patrocinou, né? Assim, a gente põe lá, porque a gente controla no dia a dia. E sei também, quem, nos últimos 6 anos, enquanto eu estou lá no museu, qual exposição que cada um patrocinou. Mas eu não tinha tempo de organizar isso para, se um dia, por exemplo, eu sair do museu, alguém que entrar tem acesso a essas informações de forma mais macro, né? E antes de mim, eu também não tinha né, o tempo de fazer, de levantar essas informações. E a gente perde coisas muito preciosas nisso, né? A gente conseguiu, ano passado, ir para o CEDOC, teve que olhar material gráfico por material gráfico das exposições desde 1900 e bolinha, para tentar ver quais logos estavam escritos naquele material gráfico, para tentar levantar mais ou menos quem já tinha patrocinado ao longo do tempo o museu. Então, no fim das contas, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? É todo mundo muito sobrecarregado de trabalho, e aí você só dá tempo de resolver aquele problema que precisa ser resolvido né, numa prática mais imediatista, assim, você não consegue olhar muito para o todo. Então, por mais que a gente tenha o TEP e o TAP, você vai lá, você se dispõe aí e você fala tudo que deu errado no projeto e todos os aprendizados. Tudo bem, mas quando você sair dali, você volta para a sua prática imediatista. E aí você só vai resolvendo aqueles problemas um atrás do outro e aí vai chegando perto da exposição, você tem os mesmos problemas de novo, porque você não parou para organizar isso, ou para passar um fluxo de informação
ou sistematizar as informações que você tem para as outras áreas terem um pouco mais de facilidade, né, para lembrar o que deu errado no outro projeto e aplicar. A gente não fica com isso na cabeça, porque você fala e aí você só vai inscrever o projeto de novo, sei lá, uma exposição que termina no meio do ano, você só vai, né, montar o projeto de novo no ano seguinte, né? E aí você perde um pouco essa visão macro, né? Assim, porque você volta para o seu dia a dia, que você tem que ficar resolvendo coisa e aí não tem pessoas para distribuir o trabalho, e aí você acaba não fazendo o que o planejamento mandou você fazer, né? Porque você tem que dar conta das suas metas, enfim, aí você não pensa muito nas outras áreas, em como o seu trabalho impacta nas outras áreas. Aí quando vê, já foi. Aí o problema está acontecendo de novo. Então, eu tenho um pouco a impressão que é isso, sabe? É uma sobrecarga generalizada. E me conta uma coisa, aquela nossa última tradicional pergunta. No que você acha que o pessoal que participa com você da jornada PQPs pode te ajudar, considerando tudo isso que você contou para a gente hoje? Eu acho que tem duas questões que eu pensei, assim. Como tornar um fluxo de comunicação e acompanhamento dos projetos mais fluido entre as áreas internas do museu e externas, né? E como externalizar isso para agências de comunicação, para patrocinadores, para deixar essa comunicação mais fluida. Como que se organiza isso, assim, né? Como que, de fato, a gente consegue colocar em prática todos esses aprendizados que a gente teve, né? Como que sistematiza essas informações num lugar único? Qual que seria a melhor forma de centralizar isso, né? Considerando que o museu é muito grande, que é um plano anual de atividades, então que é muita informação. Como que essa prática poderia acontecer? Eu acho que esse é um dos pontos. E como sensibilizar as equipes sobre a importância dos compromissos assumidos com os patrocinadores, né? Então, acho que essas são as duas questões mais importantes, assim. Beleza, Julia. Fechamos então. Muito obrigado a você pelo seu caso e vamos ver junto o que o grupo trabalha no próximo VSF. Tá bom, então. Combinado. Obrigado a vocês. Joia, valeu. A gente se encontra na terça, 21 de julho, a partir das 19h45, no nosso VSF Vamos Ser Francos, dentro da jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos em Projetos Sociais. O tema é MIEL, Monitoramento, Avaliação, Accountability e Aprendizado. Logo mais tem mais. Até!